Amados irmãos, irmãs, amados amigos, amigas, a paz do Senhor. Amados irmãos, nós iremos iniciar um estudo muito importante que nós saibamos quantos tipos de fé existem. Quantos? Existem pessoas que creem em imagens, em algo que veja, não é? Tomé era assim. Tomé, quando viu Jesus, teve que pegar nas mãos de Jesus, certamente colocar o seu dedo e ultrapassar as mãos furadas do Senhor Jesus para confirmar a sua fé. É tanto que, se você ler a Bíblia, e Deus vai lhe orientar que a conversão dos apóstolos só aconteceram depois da ressurreição. Depois que aí foi cumprido a lei. Após ser cumprida a lei, houve a fé. Não é? Porque até então não havia uma definição do que era a fé. Existem vários historiadores, onde eu li sobre um, que ele só falava sobre dois tipos de fé. A fé natural, né? E a fé sobrenatural. Mas já chegou ao outro, que são 5 tipos de fé, e nós iremos fazer esse estudo aqui agora. Portanto, fé natural e fé sobrenatural. O primeiro está no homem, e o segundo na graça dada por Deus. A fé natural já está dizendo, é no homem. É aquele que crê em tudo. Os índios criam no vento, nas árvores, né? Outros creem na imagem, chegam a se curvar diante delas. Eles oram, não oram em espírito, ele ora direcionado. Eu vi um padre, em um estudo que fiz aqui, um padre dizendo que a imagem era um ponto de referência para as preces, as orações, as rezas deles chegarem até Jesus. Portanto, a primeira fé, a natural, está no homem. E a espiritual, ou a sobrenatural, é de Deus. Portanto, só aquele que confia em Deus é que tem essa fé, é a fé da confiança. Ela é uma fé das ferramentas de luta mais importantes na vida dos cristãos. Nós vivemos pela fé. Nós acreditamos piamente e não duvidamos daquilo que Deus nos prometeu e daqueles que nos deu e nos dá diariamente. Portanto, se acreditamos em um Deus que tudo pode, devemos removê-la, ou melhor, renová-la todas as manhãs para enfrentar o dia. Por isso, quando nós acordamos, nós agradecemos a Deus pela noite que se foi, né? Pela noite que se foi e o dia que ora iremos enfrentar. Porque muitos não amanhecem, já foi dito muitas vezes aqui. Pois então, agora nós vamos ver quais são os níveis da fé. Qual a diferença da fé natural para a fé sobrenatural? Na fé natural, meu irmão, prestem bem atenção, não há relacionamento com Deus. Não há. A relação com coisas. Os padres dizem que a doutrina católica foi fundada por Jesus Cristo, mas não é verdade. Não é verdade. Não é? A Igreja Católica foi fundada pelo imperador Constantino no ano 320 e poucos, 325, 322, nessa época. Jamais por Jesus Cristo. Jesus não especificou o nome da sua religião, apenas da sua doutrina, a doutrina cristã. E a única denominação que vem acompanhando desde a época de Cristo até os nossos dias são as igrejas batistas. As igrejas batistas vivem minuciosamente, copiosamente, tradicionalmente,
a palavra de Deus. Ela não aceita ditos de outros autores e escritores que não esteja contida dentro da Bíblia. Ela é a nossa bússola. Portanto, a fé que nós iremos relatar é a fé bíblica. Aquela que está realmente nos esclarecendo devidamente o que é fé. Portanto, na fé natural não há relacionamento sem Deus. Ou melhor, na fé natural não há relacionamento com Deus, com qualquer outra coisa, menos com Deus. Ela é simplesmente nos dada para vivermos uma vida normal neste mundo. Por outro lado, a fé sobrenatural é divina. Ela vem do trono de Deus e entra nos corações dos sinceros. Só os sinceros que têm fé. Aqueles que não são sinceros fazem como fez muitas igrejas agora, mudam de lado. O homem pode cair, mas o levantar é de Deus. Deus está sempre de mãos estendidas, porque Ele sabe. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e é impossível, nos nossos dias, o homem ser santo, como muitos dizem que são santos. É impossível. Por isso, constantemente, Deus está. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Portanto, meus amados irmãos e amigos, é preciso nós conhecermos a palavra para que a verdade desta palavra nos liberte. Entendeu? Nós falamos dessas duas principais fé, que é narrada e muito falada. Mas existem outros 5 tipos de fé. Vamos falar um pouco sobre elas. Falar sobre a fé é falar sobre um dos elementos mais importantes da nossa vida cristã, porque sem ela nós não somos cristãos. A fé cristã, ela tem esperança, mas uma esperança certa, sem dúvida, sem receio de não acontecer, porque ela irá acontecer segundo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, é muito importante que nós saibamos isso. Quem tem fé não desiste das confissões ou das circunstâncias, mas enfrenta as circunstâncias e tudo que houver. Porque sem essa fé jamais sairemos desse evangelho. Jamais. Portanto, nós temos que viver em águas rasas, porque jamais iremos experimentar daquilo que é natural. Embora vivamos no natural, mas nós estamos paralelos a eles, vivendo com a nossa fé sobrenatural. Né? Esta fé sobrenatural só em Deus. Assim, nós iremos agradá-lo. Assim, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos provas diariamente pelas bênçãos que recebemos. Né? Então nós falamos que toda fé, ou todo homem, a fé que ele tem é natural, que crê em qualquer coisa que se diz. Mas qualquer pessoa que chega para falar com nós sobre religião, nós temos que prestar bem atenção se é bíblico ou não. Se não for, não é de Deus. Se não for de Deus, não é fé sobrenatural. É fé natural. Portanto, meu amado, Tomé, né, é um dos exemplos que diz: todo homem tem essa fé, a natural. Está em João, capítulo 20, versículo 25. Todo homem tem essa fé. Tomé foi aquele. Eu quero ver, eu quero colar, eu quero pegar. Portanto, a fé, primeira fé é esta, que nos faz converter, que nos faz transformar, modificar o nosso ser de perverso para o bom, do mentiroso para o verdadeiro, do enganoso para aquele que só vive na verdade. Existe agora também a fé emocional.
A fé salvífica, não é? A fé salvífica está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Fé como frutos do Espírito e fé sobrenatural. Portanto, os 5 tipos de fé. A fé emocional. Eva ouviu a voz do inimigo, ficou deslumbrada ao ver o fruto proibido e acabou tocando nele, comendo. Seus sentidos foram atraídos e dominados pelo mal. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 1. E 1 Samuel 16 nos diz: por pouco o profeta não ungiu um dos irmãos de Davi errado. Ele já ia ungir. Portanto, é preciso que nós estejamos atentos para que não sejamos enganados. A fé salvífica está em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É bênção, meu irmão. É bênção. A fé com frutos do Espírito é aquela que cura, aquela que realmente salva. Essa é a fé salvífica. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós. E a fruto do Espírito? Está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Há uma transformação radical na maneira do ser humano, natural, se portar agora dentro do contexto da fé sobrenatural. Agora ele é salvo, lavado pelo sangue de Jesus, ele é uma nova criatura. Portanto, a fé sobrenatural, podemos entender isso muito bem em 4 pontos que nós iremos rolar agora. Primeiro, ver o invisível. Está em Hebreus capítulo 11, 27. É ter capacidade de enxergar o sobrenatural em meio às circunstâncias adversas. Lembra do moço de Elias? Viu apenas uma pequena nuvem. Elias viu uma grande nuvem. A diferença de fé é muito grande entre uma e outra pessoa. Muito grande. Por isso há um crente frio na igreja, um outro morno e o outro quente. Só que Deus condena o morno. O morno, não é? Se você tomar água morna, o que é que acontece? Você vai vomitar. Portanto, não seja um crente morto, seja um crente vivo. Um crente sobrenatural. Não é? É muito importante ouvir o inaudível, aquilo que ninguém ouve, vozes de Deus. Está em Hebreus 11, 27. É ter a capacidade de enxergar o sobrenatural em meio às circunstâncias adversas, como já foi dito. É ver o invisível. O moço de Elias viu apenas uma pequena nuvem. Portanto, meu amado, é muito importante, né? O moço de Elias também ouviu o inaudível. Está em Romanos, capítulo 10, 17. Tem também em Apocalipse, capítulo 3, 13. Elias ouviu o som das águas, antes mesmo das nuvens se formarem. É bênção, meu irmão. É fé, é certeza, é vivência devidamente santa e espiritual com Cristo. Amado, uma cidadezinha do interior, uma ilustração. Uma cidadezinha do interior sofria uma grande seca que durava vários meses. Os moradores já sofriam com a estiagem e já havia pessoas que começavam a passar necessidades graves. Tudo faltava: alimento, água, dinheiro.
Foi então que um grupo de crentes de uma igreja combinou a fazer uma reunião de oração. Uma oração especial para pedir que Deus enviasse a chuva, tão necessária naquele momento. Quantas vezes nós fazemos reuniões com a igreja? Ultimamente as igrejas estão reunidas orando pelo nosso país, para que o nosso país não se torne verdadeiramente comunista, nem ditatorial. Nós não somos políticos, mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos políticos, seja ele quem for. E nós não devemos deixar de orar por eles. Não só pelos políticos, mas pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos procuram fazer o mal. Devemos estar em constante oração, suplicando a operação do Espírito Santo sobre eles. E então, meu amado, foi então que um grupo de muitos crentes combinaram e começaram a orar. No dia combinado, todos chegavam e se acomodando na igreja, aguardando o pastor, iniciava-se assim aquele momento especial de clamor, de súplica ao Deus Todo-Poderoso. E o que houve? Será que Deus atendeu? Num determinado momento, meu amado, uma menina chama todas as atenções quando entra na igreja de guarda-chuva e tira a tiracolo, uma capa de chuva e bota de borracha. Estava chovendo. A terra acabara de ser abençoada pela graça de Deus, pelas orações respondidas do seu povo, que clamava com fé. Entendeu, meu amado? Houve quem quisesse rir, mas logo a ficha caiu. Logo viram que chovia demasiadamente. Porque o povo de Deus tem poder para transpor o impossível, o intransponível. O povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, seco, a terra seca. O povo de Deus atravessou o Rio Jordão, a terra seca. O povo de Deus tem poder para transpor o intransponível. Jó. Nós podemos falar sobre Jó, não é? Você quer ver em Mateus 21, 21? O poder de Deus é superar e transpor barreiras, ainda que estas sejam maiores. O salmista Davi diz: com meu Deus eu pulo uma muralha, e com ele passo no meio de um exército, e sou vencedor. Aleluia! Glória a Deus! É muito importante que você conheça o Deus verdadeiro que você vive, que você prega, que você diz ser seu seguidor. Meu amado, o servo de Deus, sincero, tem poder para suportar o insuportável. Está em Jó. Contraria as expectativas do inimigo. Se manter firme mesmo no meio das tempestades desta vida. É suportar as lutas, como Jó. Apenas adorar a Deus, reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas. Meus amados, chegamos ao final do primeiro estudo. Se você gostou, dê o seu like, dê o seu gostei, faça um comentário, oriente, nos ajude, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nós não queremos nada. Nós não queremos dinheiro. Não precisamos de nada porque temos tudo que Deus nos deu. Tudo que nós necessitamos, Deus tem nos dado, nos sobra, para que ainda a gente distribua com outras pessoas. Por isso, meus amados, só apenas dê o seu like que gostei. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. E o povo de Deus responde: amém. Em nome de Jesus, amém.